no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, verso 31 ao 46. Mateus 25, capítulo 25, do verso 31 ao 46. Diz assim a palavra de Deus: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, e assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Você quer ficar do lado dele ou do lado esquerdo? Hã? Amém. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amados, o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. O inferno não foi feito para o homem, não foi feito para nós. É que tem muita gente que está querendo ir para lá. Quer ver como que é lá. Não tem volta. Mas o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus demônios. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. E eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor, como família de Deus, ó Pai amado, para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer luz à Tua palavra, que Ele venha falar ao nosso coração, Senhor amado, e venha nos mostrar, Pai amado, grandes verdades, ó Pai, nos ensinamentos simplórios do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina, Senhor, tão claramente, Pai amado, de uma forma simples, ó Pai Santo. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Senhor. Abre o nosso entendimento, faça-nos, ó Deus, entender a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amados, Jesus, chegando aí ao fim do seu ministério, faltavam poucos dias, 2 dias talvez, já para ser crucificado, Ele começa a ensinar as últimas coisas aos seus discípulos.
capítulo 25, ele fala aí das parábolas, da parábola das 10 virgens, da parábola dos talentos perdidos, ou seja, como se estivesse advertindo os seus discípulos, preparando os seus discípulos. E aqui ele mostra uma visão escatológica, uma coisa que iria acontecer no futuro, talvez seja para os nossos dias. Cronologicamente não sabemos, mas Jesus ele dá uma visão escatológica, uma visão para o futuro. Eles talvez não entendessem, talvez não compreendessem de uma forma clara, mas o Espírito Santo de Deus, que é luz e lança luz sobre a palavra, ele nos revela e nos mostra as grandes verdades dentro do texto do qual nós lemos. Amados, haverá três julgamentos. O primeiro julgamento que começa por onde? Pela igreja. Aqui Jesus está falando de julgamento que aconteceria no futuro para eles. Três julgamentos acontecem. O primeiro é a igreja. Esse primeiro julgamento, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, ele começa imediatamente após o arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, quando ela for elevada ao céu, a igreja que é você, não é essa parede, não é a igreja Batista Rio Celeste, não é a Assembleia de Deus, não é a igreja presbiteriana, não, a igreja que é você, que sou eu, que somos nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus, fomos arrebatados. Glória a Deus. E eu quero estar lá. E eu quero ver você também lá, nesse primeiro julgamento que é o tribunal de Cristo. Nós vamos ser arrebatados e lá permaneceremos no céu durante 7 anos, segundo a profecia de Daniel. 7 anos nós vamos estar no céu lá, cheio de gozo, que é chamado as bodas do Cordeiro. Antes das bodas, o tribunal, onde Jesus julga a cada um, segundo Coríntios capítulo 3, onde ele fala que as nossas obras serão provadas. Ouro, pedra e prata vão ser refinados, são as obras. Ouro, pedra preciosa e prata são obras. As obras que são madeira, feno e palha, elas se queimam, mas nós não corremos o risco de perder a salvação. Mas existe um julgamento lá, e Paulo chega até a advertir: olha, se o julgamento começa com os da casa, imagina com os de fora, o rigor do julgamento. Ele começa a julgar a família de Deus, o povo de Deus. Esse é o primeiro julgamento. Enquanto está os 7 anos lá em cima, 7 anos aqui na terra, dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio de gozo e 3 anos e meio de grande tribulação, segundo o profeta Daniel. 7 anos de tribulação, 7 anos de guerra, 7 anos de luta, e a terra vai estar numa tremenda confusão, numa tremenda tribulação. Vai ter guerra para tudo quanto é lado. O governo do anticristo, o governo da besta, vai estar em pleno vapor, e a igreja estará no gozo. Aleluia! Estará diante do Cordeiro, sendo servido pelo Cordeiro, sendo tocado pelo Cordeiro, batendo papo com o Cordeiro. Que bênção! É o teu dia, igreja, dia de júbilo, dia de alegria. Teu dia, igreja. Acabou o teu sofrimento aqui na terra, acabou as tuas lágrimas, porque foi feito um novo céu para nós lá. Aleluia! É teu tempo, igreja. Aqui na terra, grande tribulação. 7 anos. Chegado ao fim dos 7 anos, veio o Senhor Jesus, segundo o livro de Judas. Veio o Senhor Jesus com as suas miríades, milhares e milhares de anos. E dá-se a entender também que a igreja volta com ele. Você acredita nisso, não? Pedro chega a dizer que nós somos reis e sacerdotes. E nós vamos reinar aqui na terra e vamos ser sacerdotes aqui na terra. Jesus vem, como diz Malaquias, Zacarias. Ele vem e desce no Monte das Oliveiras, e lá existe um terremoto e a terra arrasta no meio, e lá ele começa o seu reino, o reino milenar, durante 1000 anos. Aí começa
logo com a vinda de Jesus Cristo começa o segundo julgamento, que é esse julgamento que nós estamos vendo, onde ele separa bodes de ovelhas. As nações serão julgadas. Começa o reino milenar do nosso Senhor, começa o reino milenar do Cristo, e ele rege com poder, ele rege com vara de ferro, segundo o Apocalipse. Ferro é autoridade, não vai ser mais o cordeiro manso, não, ele é rei e governa como tal, autoridade. Ele governa durante 1000 anos, e nesses 1000 anos Satanás fica aprisionado, fica preso. Depois de 1000 anos ele solta Satanás, e durante 1000 anos, amados, a igreja vai estar governando com Cristo aqui na terra, porque o mundo continua sendo mundo. A padaria vai continuar fazendo pão, a Volkswagen vai continuar fazendo carro, o mundo continua mundo. Senão nós vamos governar o que aqui? Vamos reinar sobre o quê? Ele vai reinar sobre quem? Então o mundo continua sendo mundo. Durante 1000 anos nós governaremos aqui nessa terra e seremos reis e sacerdotes, com um corpo transformado, com um corpo glorificado, um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo, porque ele é a primícia de todas as coisas. É aquele corpo transformado que desaparece, aparece, desaparece, anda em cima das águas, aparece, desaparece, atravessa a parede. Esse é o corpo que nós vamos herdar. Glória a Deus! Que bênção! Quantas promessas que Deus tem para você, meu amado. Olha só, muitas vezes nós nos limitamos somente com as promessas daqui, do hoje para agora. Somos imediatistas. Pensamos no hoje, pensamos no nosso ventre. O que eu vou comer amanhã, eu vou comer depois. O que eu vou trabalhar aqui, o que eu vou fazer? As promessas de Deus, ela vai muito além daquilo que você pensa, imagina o que você quer. Porque Ele é Deus, e Ele é grande, Ele tem grandes coisas para o seu povo. Aleluia. Olha quantas promessas, e essas são algumas delas, amados, as promessas que Deus tem, e só conhece quem examina a palavra de Deus. É verdade. Isso daqui é um testamento, Velho e Novo Testamento, é a palavra de Deus. E se você não conhecer o testamento, que é aquilo que o Pai tem para você, alguém que é esperto vai tomar de você. O diabo, ele vai tomar. Porque se você tiver uma herança aqui na terra, uma propriedade, um parente seu morreu, e você nem está sabendo que ele tem uma herança para você. Você acha que o governo vai correr atrás de você? Você acha que os advogados vão correr atrás de você? Você tem uma grande herança. Não. Se ele puder passar a mão, ele vai passar a mão. E o diabo, ele tem esse propósito. Nós não conhecendo a promessa de Deus, não conhecendo a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós deixamos de viver as promessas dEle. Para isso, a palavra precisa ser conhecida, precisa ser meditada, e deixarmos de sermos imediatistas, pensarmos somente no hoje, pensarmos somente no nosso ventre, ou no nosso umbigo. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Mas o que eu quero, o que me chama a atenção nesse texto, diante de tantas promessas, diante de tantas maravilhas que nós nem imaginamos, que nunca subiu ao nosso coração e nem tampouco ao entendimento humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas diante desse texto, o que me chama a atenção é a forma que ele divide o bode das ovelhas. As ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda. Como o pastor separa o rebanho. Você já trabalhou com rebanho de gado, rebanho de ovelha? Você conhece do que ele está falando? Não. Eu nunca trabalhei com isso. O máximo que eu faço, eu toco galinha. Quando elas estão no canteiro comendo as verduras, ela sai daqui. Analisando aqui esse texto, irmãos, eu percebo que Jesus se coloca na posição de pastor.
Ele separa a ovelha dos bodes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Bodes ou ovelhas? O que você é? Bode? Vou tirar assim agora. Amados, bode ou ovelhas? Ele disse que vai separar os bodes das ovelhas. Numa outra passagem ele diz que tem o joio e o trigo. E o joio ele cresce junto com o trigo. E não se percebe os dois crescendo juntos. Só se percebe na época da colheita. Se percebe por causa dos frutos. Bode e ovelha. Eu quero mostrar aqui, amados, algumas qualidades das ovelhas. Não quero mostrar a qualidade dos bodes, porque eu não sei se bode tem qualidade. Que bode, eu já ouvi falar, percebi que ele não é boa coisa. Quem morou no Nordeste deve saber que bode é mó lixão, mó cabeça dura, come de tudo, até lata. Esse é bode, teimoso. Tinha um colega meu, ele era espanhol, ele disse que espanhol é teimoso, e eu acho que é mesmo. Eu conheci algumas pessoas em espanhol. Tem algum espanhol aqui, não? Aleluia. Ah, mas está misturado, você perdeu um pouco, né? Aleluia. E diz que se prender o bode, se prender um bode e o espanhol dentro de um quarto, diz que o bode perde. De tão teimoso que o espanhol é. O bode é muito teimoso. Então eu não quero falar aqui, amados, não quero falar das qualidades do bode, porque eu não sei se ele tem, mas eu quero falar das qualidades das ovelhas. Porque você é ovelha, e eu quero que você seja ovelha. Eu oro para que você seja ovelha. Eu peço para que Deus tenha misericórdia da tua vida e da minha também, porque eu quero também ser ovelha. Tem um pregador aqui uma vez, pastor Judácio, eu lembro até hoje, ele estava pregando aqui, ele também veio da Bahia, acho que é da Bahia, esqueci lá, esse pessoal meio doido, da Bahia, né? E aí, ele era menino ainda, mas aquela vontade de ser pregador. Amados, eu falo com Bahia assim, mas eu falo com muito carinho, viu, amados? Porque tem várias pessoas que estão ao meu lado, que são baianos, e olha, são pessoas que são amáveis, que é uma bênção. Então, louco a Deus, não estou falando mal da baiana, não, pelo amor de Deus, senão eu vou arrumar briga. Mas ele disse que estava pregando, era jovem ainda, rapazinho, aquele sonho de ser pastor, vontade de ser pregador. E disse que ele estava pregando os bichos lá na Bahia. E disse que o rapaz chegou lá e falou: poxa, mas você está pregando para bote, não tem problema, eles vão virar ovelha. Foi isso que ele falou. Então, amados, a gente prega com um propósito que o bode pode virar ovelha. Pode. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Eu já fui bode. E não quero mais ser bode. Porque o bode só quebra a cara. É cabeça dura. Eu não vou falar das qualidades do bode, eu quero falar da qualidade da ovelha. Você é ovelha, meu amado? Amém. Quer ser ovelha? Quer continuar sendo ovelha, meu amado? Oh, aleluia. Uma das qualidades que eu percebo, e tudo, amados, eu gosto de basear na palavra de Deus. Tem muitas outras qualidades, mas eu gosto de usar a palavra de Deus como uma referência. A primeira coisa que eu percebo nas ovelhas, que elas são indefesas. Ela é totalmente indefesa, a ovelha. A ovelha é um bichinho tão dócil, um bichinho tão manso. Ela não sabe se defender. Olha lá, eu tomei por base aqui Isaías 53, capítulo 53, verso 7, ele diz assim: e ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, uma ovelha, foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada e não abriu a sua boca. Está falando de quem? Jesus. Isaías está tendo uma visão de Jesus, e ele usa uma ovelha para comparar com Jesus. A ovelha, ela é indefesa.
Cada animal do qual o Senhor Deus construiu, todo animal do qual o Senhor fez, todo animal tem o seu instinto de defesa. Tem ou não tem? Uma particularidade da ovelha. Todo animal tem o seu instinto de ovelha. Pisa no pé do cachorro, o que ele faz? Ele só grita, não, primeiro ele vai reagir. Ele vai morder a tua cadela. Cobra. Você pisar no rabo dela, ou chegar perto dela, ela te morde. É o instinto de defesa dela. Agora a ovelha não. A ovelha é indefesa. Ela não sabe se defender. E vou dizer uma coisa para você, irmãos. Se você quer saber se teu irmão é ovelha ou bode, faz o teste. Faz o teste. Mexe no bolso dele. Chuta a canela dele. Fala mal dele. Ou então você chama a tua irmã de gorda, que eu vi no programa ainda. É briga na certa. E tem ovelha, amados, e tu vai chegar perto da ovelha, você chega perto dela, você já escuta ela chocada. Você para e pensa. Isso é ovelha? O pastor pode falar isso com experiência. O pastor tem ovelhas que o pastor chega perto, se aproxima, e quando você escuta, o pastor fica com o pé atrás. Opa, é território perigoso. Ovelha não é cobra. Ovelha é ovelha. A ovelha é tão defesa, amados, que diante do seu tosqueador, aquele que vai lá arrancar a sua pele, que vai arrancar o seu couro, ela fica calada, ela não fala nada. A ovelha também é assim. A ovelha é assim. Nós, como crentes, muitas vezes, porque somos ovelhas, dizemos que somos ovelhas, pensamos que somos ovelhas, falamos que somos ovelhas, mas muitas vezes as nossas atitudes não condizem com aquilo que dizemos. Deu, vai levar. Olho por olho, dente por dente. A ovelha não pode pensar assim. A ovelha é um bichinho dócil, indefeso. E eu aprendo com isso, meus amados. Quem luta por nós é o nosso pastor. Quem toma as tuas dores é o teu pastor. Não é o pastor Fandinho, coitadinho de mim, mas é o nosso pastor Jesus Cristo. É Ele quem toma a tua dor, é Ele quem luta por você, é Ele quem briga por você, é Ele quem faz justiça por você. Aleluia. Não é necessário você sapatear, não é necessário você ir para cima, não é necessário para você trocar palavras. É Deus quem é a tua justiça. É o Senhor Jesus que é justo e pode fazer justiça por você. Porque se nós, amados, tomarmos as nossas atitudes, agirmos da forma da qual nós bem entendemos, nós vamos demonstrar com isso que nós não somos ovelhas. Porque a ovelha, ela é indefesa. Jesus foi levado à cruz, em nenhum momento ele questionou, e em nenhum momento ele rebateu. Nós muitas vezes queremos agir da nossa forma, da nossa maneira. Eu faço acontecer. Não, é o Senhor Jesus que luta por você. Ele é a tua justiça. Senaqueribe, o rei assírio, ele se levanta contra Judá para dizimar Judá. E Zedequias fica desesperado, porque o exército de Senaqueribe é grande, é enorme, e não tem como livrar. Deus levanta um profeta e fala para esse rei: essa luta não é vossa, essa luta é do Senhor dos Exércitos.
Amados, Ele é a nossa justiça. Ele é o teu advogado, Ele é que advoga a tua causa. Glória a Deus. Nós não precisamos nos defender, não, amados. Muitas vezes queremos nos defender e acabamos complicando a situação. Deixa o Senhor Deus, deixa o Senhor Jesus agir por você, fazer justiça por você, meu amado, minha amada, porque você é ovelha, ou não? Qualidades de uma ovelha, ela é indefesa. Tem ovelha que parece leão. Qualquer coisa que deu errado, se ouviu falar alguma coisa errada, ele já mostra as garras. Você é ovelha, meu amado. Jesus vê você como ovelha, porque Ele quer ser teu pastor. Amém. E Jesus não quer ser pastor de bode, Ele quer ser pastor de ovelha. E Ele se alegra em ser pastor de ovelha, porque é o que Ele é. Eu sou um bom pastor, disse Ele. A tua justiça, ela vem do Senhor. Espera nele, confia nele, certamente tudo fará. Você crê? Dá para segurar? Dá para esperar? Ou você quer rodar a boiada? Se assim fizer, saiba, ele não está nesse negócio. Ele deixa de ser o nosso pastor, porque nós deixamos de ser ovelha. Quer ser ovelha ou bode? Pergunta para o teu irmão: quer ser ovelha ou bode? Então fecha a tua boca, porque é Ele quem faz justiça por você. Outra qualidade que eu vejo na ovelha, ela é 100% dependente. A ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Irmãos, isso é uma verdade tão grande no nosso meio, uma verdade tão grande no meio evangélico. Eu conheci pessoas, meus queridos, que vieram para o evangelho, saíram do mundo das trevas. Eu fui um desses, que saiu do mundo das trevas e veio para o seio do Senhor, e é transformado, começa aquela transformação, mas devido aos intempéries da vida, muitas vezes cai, muitas vezes volta atrás. Essa pessoa fica pior do que ela era, porque ela se afastou do seu pastor, ela se distanciou do seu pastor. Eu sou independente, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Deixa de ser ovelha do pastor Jesus Cristo, e a vida dessa pessoa se transforma 3 vezes pior do que ela antes de se converter. Uma verdade tão grande, tamanha é a dependência da ovelha para com o seu pastor. A ovelha sem o pastor, ela fica totalmente perdida, desnorteada, ela perde o rumo, ela perde o prumo. Um exemplo clássico disso, amados, está lá no Salmo 23, no verso 1, onde o experiente Davi teve uma grande experiência como pastor. Ele escreve que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dependência. A ovelha é totalmente dependente do pastor. Se o pastor vai para a direita, ela vai para a direita. Se ele vai para a esquerda, ela vai para a esquerda. Não importa o que vai dar lá na frente, ela vai cegamente, segue cegamente o seu pastor. Tamanha é a dependência da ovelha. Mas nós muitas vezes queremos agir como bode, agimos da nossa maneira. Eu tenho experiência, que é isso, eu estudei, sou formado, conheço tudo, e muitas vezes quebra a cara por se achar que é independente, fazer do meu jeito, da minha forma. Quando der eu vou, quando puder eu faço, quando der eu louvo, quando der eu oro, quando der, e assim vai. Não tem uma vida regrada,
uma vida dependente do Senhor Jesus. A ovelha depende do seu pastor. Ele me faz caminhar por pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas. O pastor conhece a sua necessidade. Não o pastor Frutinho, mas o seu pastor Jesus Cristo. Ele conhece a sua necessidade, ele conhece as suas aflições, ele sabe e conhece os caminhos dos quais ele quer te levar. Mas é necessário que você se torne dependente dele. É necessário que em todas as coisas ele seja o teu guia, ele seja o teu condutor, ele seja o teu orientador, porque você é ovelha e ele é pastor. A ovelha, meus amados, dizem os estudiosos que ela não enxerga um palmo do nariz, ela não vê, a visão é curta, ela depende totalmente do pastor. E é um bichinho tão frágil, a ovelha, meus amados, que até para beber água tem que tomar cuidado para tomar água. Por causa do peso da lã, se ela molhar a lã, bau, vai embora, porque ele encharca rapidinho e ela morre afogada. É um bichinho totalmente, e nós somos assim também. Por isso que o Senhor Deus compara o seu povo como ovelha, porque nós somos dependentes dele, nós temos que ser totalmente dependentes dele, amado. E todas as vezes que nós abaixamos a guarda, achamos que somos independentes, o diabo toma proveito disso e faz um estrago na nossa vida. Dependa do Senhor, não dependa de você mesmo, não se estribe, não se apoie nos seus conhecimentos, nas suas forças, nas suas posses, mas se apoie no Senhor Jesus, que é o teu pastor, porque você é ovelha dele. Aleluia. Não queira ser independente, participe em tudo ao Senhor Jesus. Senhor, no meu lugar, o que o Senhor faria? O Senhor tomaria essa atitude no meu lugar? O Senhor falaria dessa forma no meu lugar? Dependa do Senhor. Não dependa do teu cônjuge, não dependa do teu amigo, não dependa da tua mãe, não dependa do teu pai, mas dependa do autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo. Dependa dele, amados. Seja ovelha dele, seja ovelha do rebanho dele, porque eu também quero ser ovelha, amados, porque eu sou ovelha também. E por último, uma qualidade desta ovelha. Esta ovelha, ela conhece e ela também é conhecida. Olha só que gostoso, amados. Você já imaginou o tamanho do rebanho? Minhas calças ficam caindo, mas está perdendo tudo aqui. Você puxa para cá, puxa para lá, e desce para cá e desce para lá. E lá parece que um perde, outro ganha. Amados, que gostoso! Você já imaginou o tamanho desse rebanho? Que é desse pastor? Você já imaginou o tamanho desse rebanho? É universal, amados. O rebanho do Senhor é muito grande. E você faz parte desse rebanho. Eu faço parte desse rebanho. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos conhece. Olha só, olha o cuidado, o zelo que Ele tem com as suas ovelhas. Um zelo que talvez deixa a desejar para muitos pastores, assim como eu. O zelo que Ele tem pelas ovelhas, Ele conhece a cada uma. Olha o que diz lá em João no capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, conheço as minhas ovelhas. Aleluia. Você é conhecido do Senhor. Ele te conhece, Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos. Olha só o cuidado que Ele tem contigo. Eu conheço as minhas ovelhas, eu sei por onde elas andam, eu sei o que elas precisam, eu sei das suas necessidades, eu sei das suas dificuldades, porque eu sou o teu pastor. Eu conheço as tuas dificuldades, porque eu te conheço. Olha só, amados, o Criador do universo, o sustentador do universo, que é o Senhor Jesus, Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. E o rebanho dele é grande. O rebanho dele é grande. E eu fico imaginando
como é uma pequena parcela desse rebanho do qual ele confiou a esse ministério, a esse pastorado. Sou homem cheio de falhas, cheio de fracos e fortes, mas ele, como sumo pastor, que conhece a todos, cuida de todos, tem prazer em todos, zela por todos. Olha só que privilégio dessa ovelha, olha que privilégio desse rebanho. Lá fora o mundo não te conhece. Talvez você trabalhe numa grande empresa, nem todos te conhecem, e você está lá todos os dias, está batendo cartão todos os dias, passa lá 8, 10 horas, 12 horas, muitas vezes, mas nem sempre todos te conhecem. Mas Jesus, que é o doce pastor, Jesus, que é o pastor das nossas almas, Ele conhece as suas aflições. A cada palavra que você tem embocejado, cada pensamento que tem passado pela tua mente, Ele tem conhecido, Ele tem sondado o teu coração. Seja dependente dEle, seja ovelha dEle, se alegre por fazer parte desse rebanho. Glória a Deus. Seja feliz, desfrute desta alegria, desfrute desta proteção. Como nós cantamos aqui, o amor dele é incondicional. O amor dele não aumenta, o amor dele não diminui, o amor dele é constante. Se você está no meio do rebanho, você está pulando, você está contente, você está alegre, o amor dele é o mesmo, ele permanece sobre você, o amor dele está sobre a tua vida, o amor dele permanece sobre você. Se você tropeça, se você cai, se você foge do rebanho, se você sai um pouco fora do rebanho, do aprisco, o amor dele continua a atuar sobre a tua vida, ele continua a te amar da mesma maneira, porque o amor dele é incondicional. Nós talvez não entendamos isso, nós talvez não compreendamos isso, mas Ele compreende, amado. O amor dele, amado, nos constrange, nos envergonha, nos deixa abismado. Como pode? Verdade que muitas vezes nós nos esquecemos de coisinhas tão básicas, tão simples, de ver o Senhor Jesus como nosso pastor. Nos esquecemos dessa verdade. Olhamos para tantas outras coisas, damos valores a tantas outras coisas, tomamos tantas outras coisas como referencial para nós e nos esquecemos desse dócil pastor que se chama Jesus Cristo. E por não olharmos para Ele, por não meditarmos, por não reconhecermos, por não vivermos essa verdade, essa simplicidade, muitas vezes nos entristecemos, nos machucamos, nos cansamos e nos esquecemos de vivenciar essa verdade desse pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Nos entristecemos, abandonamos muitas vezes aquilo que estava tão latente em nosso coração devido a alguns acontecimentos, algumas falhas que aconteceram no sistema, e nós muitas vezes nos cansamos e queremos parar e esquecemos de olhar para essa simplicidade desse pastor que morreu pelas suas ovelhas. E vivemos como ovelhas sem pastor. Um dia cá, outro dia lá. Um dia contente, outro dia triste. Um dia quero tudo, outro dia não quero nada. Nos sentimos longe desse pastor. Queremos viver da nossa maneira, agir da minha maneira, e nos afastamos do carinho, do cuidado desse pastor, e só nos machucamos, só nos ferimos. Talvez você tenha se esquecido de uma lição tão básica,
Ele é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Ele é o meu pastor que me faz caminhar por pastos verdejantes. Nos esquecemos de coisas tão básicas, o leite materno, nos esquecemos e perdemos a bênção, perdemos a alegria de viver debaixo desse cajado, do cajado desse pastor chamado Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, eu quero dizer uma coisa: você tem um pastor que zela pela tua alma. Glória a Deus. Por mais que as circunstâncias digam não, por mais pela situação da qual você está passando, parece que você está sozinho, abandonada, não. Você tem um pastor que é zeloso pela tua alma. Aleluia, Jesus. Ele te conhece. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu chamo elas pelo nome. Olha só, meu amado, que intimidade que ele tem para com as suas ovelhas. Olha só o gozo que você tem. Olha só a alegria da qual você pode desfrutar desse pastor chamado Jesus Cristo. Eu quero concluir aqui, meu querido. Se deixe ser conduzido, meu querido, sustentado e guiado pelo nosso Senhor Pastor Jesus Cristo. Ele jamais vai te decepcionar. Aliás, jamais se decepcionou. Talvez você foi decepcionado por homens, por pessoas, por amizades, por líderes, mas nunca pelo Senhor Jesus. Nunca! Está na hora de você relembrar quem é esse pastor na tua vida. Está na hora de você acordar e ver que ele nunca se afastou de você. Talvez você tenha se afastado dele, talvez você tenha esquecido dele como sua referência principal, mas ele jamais esqueceu de você, porque ele te conhece. Vamos colocar de pé. Eu quero orar com você, eu quero louvar a Deus, quero louvar a Deus